pessoal, obrigado, Siqueira, aí pelo espaço. Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou contar uma história para vocês, né? Dessa apresentação na RoadSec, na Upside São Paulo, que é um evento de segurança. Eu vou falar hoje sobre Bluetooth Hacking, então tudo que tem a ver com Bluetooth Hacking, ataques, etc. E um ataque que eu fiz com colegas 3, 4 anos atrás. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que tem o gamer, é que o vendor, ou seja, o vendor no caso dessa falha em dezembro de 2019. Então as vulnerabilidades foram corrigidas e os lanches foram pagos. Lanche, por que lanche? A gente teve um trabalho, eu tive um trabalho que um dia eu estava lá no escritório, na hora do almoço tinha uma máquina de vending machine, tem toda a estação de metrô, que tem alguns escritórios também. E lá, um certo dia eu vi que tinha uma placa lá para você poder pagar com o seu celular. E aí a gente, pagando com o celular, eu pude observar que você conseguia pagar via Bluetooth. Eu falei, bom, Bluetooth, pagamento, não tinha nada para fazer, já era a última semana antes do Natal, eu acho que dá para fazer alguma coisa. E a primeira ideia é como que a gente vai conseguir burlar esse sistema da máquina para conseguir grátis. Basicamente, é o nosso objetivo. Então, obviamente, a gente vai colocar a mãozona lá dentro. E aí todo o nosso trabalho começou a partir dessa plaquinha que estava na pague pelo celular. E essa placa, obviamente, embaixo você tinha um código. O código você verificava na hora do que você iria pagar, você verificava lá. Código da máquina. Então, cada máquina, em andares diferentes, tinha um código diferente, obviamente. Era uma máquina diferente. Parou de passar o slide. Agora foi. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente viu nesse aplicativo, onde fazer essa transação, porque a ideia desse mecanismo era pagar usando o celular. Então você não ia lá colocar o cartão, você pagava usando o próprio celular. Uma aplicação requisitando a permissão para o Bluetooth. Sim, não, beleza. Já tinha uma certeza, a gente usava o Bluetooth, então a gente tinha alguma forma de burlar aquilo. A conexão da máquina, a gente tinha vários cenários aí de conexão. O primeiro cenário era onde tanto o celular quanto a máquina estavam conectados à internet. Essa transação entre a máquina e o celular era feita de forma local via Bluetooth. Era o primeiro cenário que a gente imaginou. O cenário 2 era onde a gente tinha o celular só conectado na internet e a máquina não. Então a gente tinha transação local via Bluetooth, mas a máquina não validava a compra na internet. Então isso era o cenário 2 aí para nós. Óbvio que o fluxo da compra era simples até. Então, a primeiro passo a gente requisitava o serviço. O que é requisitar o serviço? No nosso caso era pedir o produto. A gente escolhia o produto, era uma Coca-Cola ou era sei lá, algum Ruffles, chocolate. O terceiro, a máquina enviava para a gente um challenge. Esse challenge era todo esse fluxo de requisição e resposta. 4 a gente resolvia, tudo isso era por baixo dos bastidores, obviamente. Quem resolvia isso era o próprio aplicativo. Então, assim, embedado no client side do aplicativo. A gente respondia com um código válido, a máquina verificava se aquele código era válido ou não. Por último, ela dava para nós aquele serviço ou aquele produto. Então, esse era o fluxo de compra, mas no nosso caso, ao invés de ser algo abstrato, a máquina, o vending machine era o servidor, a gente era... E o nosso serviço era um chocolate. Beleza, a gente entendeu o fluxo, a gente procurou entender as estratégias que a gente poderia seguir para conseguir burlar esse mecanismo. E a primeira coisa que a gente pensou é pegar aquele aplicativo, recompilar aquele APK e buscar aquela função que resolve o challenge. Era uma opção mais fácil ali de seguir.
chegou até a decompilar o APK, então todo o aplicativo que você pega, você consegue decompilar ele. No caso do Android, você pegar, e a gente conseguiu ver algumas chamadas Bluetooth que ele fazia. Obviamente, ele teria que fazer. O mais difícil para nós era fazer uma engenharia reversa. A gente iria comprar vários produtos, entender a lógica de compra por trás deles. E a gente acabou escolhendo o mais difícil. Então a gente teve que comprar um monte comprou um monte de produto, gastou uma 100, 150, 200 reais, enfim. Comprando vários produtos, obviamente todos eles a gente pagou, fluxo normal. E agora a gente precisava entender como capturar esse tráfego, como interagir com ele. Então, uma forma fácil de você capturar esse tráfego Bluetooth é através do Developer Option Android. Então, você vai ativar uma flag lá, você vai salvar isso no log do Bluetooth, vai ficar salvo no celular. Depois, com a ferramenta do Wireshark, você consegue analisar todo o fluxo Bluetooth pacotes. Então, da mesma forma que você tem lá, consegue analisar pacotes Wi-Fi, pacotes de rede, convencionais, HTTP, etc. Também consegue visualizar pacotes Bluetooth. E foi o que a gente viu. A gente conseguiu interagir e verificar toda a transação da máquina através do Wireshark, desse log que a gente tinha todo esse cenário aqui. Só que o que importava de fato para nós, para realizar a transação e o produto cair, eram essas três coisas: o challenge, resposta e o solve, que estava em T. Então, a gente descobriu que um hash de 32 caracteres enviava para a gente como a gente conseguia enviar de volta como resposta. No caso, esse 62, etc. Toda vez que a gente tentava enviar algo diferente disso, não funcionava. Não ia dar certo. Não precisava ser necessariamente aquele hash especificamente daquele tamanho. Como é que a gente coletou amostras? Eu já falei, a gente comprou vários produtos, entendeu qual que era o processo, a gente comprou várias coisas. Depois a gente analisou com calma esses dois hashes que eram desafio e resposta. Então o desafio era um hash que começava ali com 61, todo em hexadecimal, e a resposta também começava ali em 62, também hexadecimal, tinham o mesmo tamanho. Então a gente pegou os dois hashes, colocou um embaixo do outro e falou assim, pô, eu acho que tem alguma coisa muito parecida ou muito similar aqui nesse hash, porque ele é um hash muito parecido. Toda essa previsibilidade do hash fez a gente entender maior e tentar, fez a gente ficar com o pé atrás e falar, acho que dá pra gente entender a lógica por trás disso, e devolver um hash resposta sem que passe pela compra, cartão de crédito, etc. Pelo aplicativo em si, no caso. Como que a gente ia interagir com a máquina? Então, para você debugar uma aplicação de Bluetooth no Android, você precisa entender primeiro que o Bluetooth, principalmente o Bluetooth Low Energy, que é o BLR, que tem dispositivos aí que precisam menos energia, eles vão ter essas características aqui. Ela vai ter, por exemplo, sensor de umidade. Vai ter lá, característica, umidade e valor 50. É isso. É uma abstração onde você consegue escrever dentro daquele valor. Você vai lá, pega um sensor de umidade, ele vai automático. Você pode estar read-only, ou seja, eu só leio lá 20, ou eu consigo escrever na característica também, para alterar o valor. Obviamente, no sensor de umidade, você não deve escrever no valor por cima, porque senão você vai estar fraudando. Mas no nosso caso, da máquina, existia essa escrita, esse processo de escrita, porque precisava receber de volta aquele valor. Então, a gente, através desse aplicativo do Android NRF Connect, a gente consegue interagir com a máquina de uma forma mais simples para interagir, fazer todo o debug e interagir também com os serviços. Então, a gente pegava lá todos os serviços. Então, você tem lá, no caso de sensor de umidade, você vai ter serviço até o próprio serviço de medição de temperatura, etc. E no nosso caso, a gente tinha dois serviços, que era, esse aqui não é a máquina, era outro só de exemplo, mas a gente tinha um serviço que fazia essa transação e liberava a compra. Ah, e agora? Tem tudo daí. Então a gente pegou esse hash, viu ele em várias etapas,
começou a entender o que era o que esse hash. A gente chegou na conclusão que o primeiro byte ali do hash era o tipo de operação. Então, o 61 a máquina enviava e o 62 a gente devolvia. O B era o timestamp e o restante eram coisas que a gente controle. Então, tinha constantes ali que não mudavam de compra para compra, eram iguais. E tinham outras também, como, por exemplo, ali o preço e o produto, que a gente tinha total controle. Porque, obviamente, a gente podia escolher qual produto a gente ia comprar. De desafio em cima e o de resposta embaixo, a gente entendeu que o que importava para nós era esses três aí. Então, o timestamp ele mudava sempre, obviamente, porque a resposta depois da timestamp tinha que ter um valor a mais adicional ao valor da requisição. Aliás, do desafio. E no final a gente tinha um checksum, também a gente chamou ele de checksum, entendeu que cálculo, que diabo estava fazendo aquilo ali. Não entendeu, de fato, o que estava fazendo. Então, a gente, até que o meu querido amigo o Rafael, esse projeto foi nós três, foi eu, o Rafael e o Matheus Tunduva, a gente fez junto. E aí ele ficou a madrugada inteira tentando entender essa questão do checksum, etc. Até que ele chegou numa ideia, eu não sei como também, nem às vezes nem ele lembra também. Que ele fez o shore da requisição, aliás, do desafio com a resposta. E o shore sempre dava o mesmo valor, sempre dava o mesmo resultado. Então, obviamente, o cálculo de shore, quem não lembra, quando você tem dois valores iguais, 0, 0, por exemplo, o resultado da operação vai dar 0. Quando você tem valores diferentes, vai dar 1. Então, obviamente, nem sempre dava 1 aqui, dava outro valor também, 2, 3. E a gente descobriu que sempre iria dar um padrão, onde ia começar com 3, 1, e o final, esse checksum, sempre ia dar o mesmo valor. Então, essa foi a grande sacada que ele, sem querer, descobriu e foi o que permitiu a gente construir o hash. Então, beleza. E agora? Vamos pegar lá. A gente pegou o primeiro, pegou ali, já mudou ali o 61, 62. Vamos construir a resposta. Vai pegar ali um checksum, vai adicionar 1. Então, aquele 09 virou o 0A, no caso da hexadecimal. A gente vai fazer o shore entre esses dois valores. Vai fazer o shore do desafio com a resposta. Vai dar um resultado, no caso aí deu 3. Ah, por que deu 3? Você não falou 0, 1, etc. do cálculo de shore? Obviamente, no cálculo de short, você tem um processo que você converte de hexadecimal para binário, faz o short e depois volta para hexadecimal. Por isso que o valor 3. Então, a gente já está em hex. É importante. Claro. O short entra a resposta do checksum, beleza? A gente fazia isso. E a gente fazia um short desse resultado com o nosso checksum, que era no caso aqui 33, e o resultado nesse caso aqui deu 30. Beleza, a gente já tinha uma resposta clara, um hash pronto, agora era só testar. Como que a gente ia testar tudo isso? Agora a gente tem um algoritmo que funciona. Entre aspas, né? Não sabe ainda. Aí no terceiro dia a gente foi lá pro escritório, lá, tudo feliz, lá, contou lá, tinha descoberto essa questão do algoritmo para exploit. A gente tem que montar algum exploit, alguma coisa que funcione na máquina. Aí a gente tinha que codar alguma coisa, obviamente, não dava para usar o aplicativo do Android para fazer essa comunicação, a gente tinha que codar alguma coisa. Então, a gente pegou uma biblioteca do Python que chama PyGat. Essa PyGat ela é específica para trabalhar com dispositivos Bluetooth. Aí você precisa só de um device com Bluetooth compatível, etc. E essas ferramentas aqui, ó, HCI Tool e GATool, configuradas. A partir disso, a gente construiu script que ia fazer essa transação. Não tem tempo para isso também. Mas o que o código fazia basicamente era pegar aquele valor que a máquina enviava, fazer toda a conversão, aquela questão do short também, então ele ia converter para binário, fazer o short, etc. Depois ia responder e devolver para a máquina o valor correto. E todo esse algoritmo com base nisso, a gente conectava na máquina usando o próprio
próprio device, no caso, nosso notebook já tinha esse Bluetooth compatível. Ser sei lá, o Bluetooth 4.0, etc. E aí, legal, a gente já tem um exploit, a gente só falta testar na máquina. Qual que foi o resultado? Não deu certo. Por que não deu certo? Você fez todo esse trampo aí, 2 dias fazendo um negócio, por que não deu certo? Então, no aplicativo, você tinha um delay de 1 segundo. Mais ou menos de 1 segundo dessa transação. Até o valor e enviar de novo. No nosso script Python não tinha esse delay. Então a gente teve que adicionar, a gente foi descobrir depois que a gente precisava adicionar esse delay para simular, de fato, o comportamento do aplicativo. O delay era fundamental para que a máquina respondesse da forma correta e enviasse o produto. Então agora vai. Então agora a gente já montou o exploit, agora é só testar. E o resultado foi esse aqui, ó. O produto mais barato que tinha. Legal, tudo isso, pô, muito massa. A máquina tem Bluetooth, obviamente, a máquina não tem Bluetooth. Era um módulo do microcontrolador que estava anexado na máquina. No caso, era um ESP32 que estava conectado na máquina. Fazia toda essa transação. Fazia essa interface. A empresa tinha adicionado na máquina. Ele produto. O que o vendor, né? O que o fabricante falou sobre essa vulnerabilidade? Né? Que a gente foi falar com eles, tal, fez uma resultado dessa pesquisa, etc. O que ele falou sobre isso? Ele falou, é um caso isolado. Não em uma máquina. Obviamente não é. Em outras máquinas também. Falou isso, mas para ele não era. Hoje em dia, já faz mais de 3, 4 anos, eu imagino que essa vulnerabilidade já não esteja. De fato, eu acredito que não, o sistema mudou, etc. Quais foram as lições aprendidas aí de todo esse trabalho, de todo esse processo? Eu acho que a primeira coisa é que a gente quase rodou, porque a gente ficava no escritório lá até tarde, e aí o segurança, depois eu tinha ido embora, o segurança ficou no escritório e falou, pô, o que vocês estão até às 11h30 da noite aqui no escritório, à frente de uma máquina? Pô, caralho. Então, a gente teria sido, se a gente fizesse de novo, a gente teria sido um pouco mais stealth, um pouco mais discreto, tendo fazer esse trabalho. E que utilizam essa trava, esse mecanismo do Bluetooth para autenticar, para liberar alguma coisa, são bicicletas, a própria vending machine, patinete elétrico e também carro. Também alguns carros de aplicativo utilizam, de aluguel, utilizam esse mecanismo Bluetooth para desbloquear o carro, no caso. Cada um tem sua particularidade, claro, mas todos eles compartilham dessa transação via Bluetooth para desbloquear e para destravar algum objeto. Eu vou estar demonstrando aqui para quem quiser ter mais interesse, só pode ser um por vez, né? Mas o CTF de Bluetooth Low Energy, para quem não sabe, quem não é da área de segurança, o CTF é um jogo que você chama Capture the Flag, você tem um objetivo que é pegar a bandeira, e você aprende muito com esse CTF, conceitos, etc. Você aprende agindo de forma prática. Então eu trouxe um ESP32, eu vou deixar, daqui a pouco eu vou ficar um pouco ali também, quem quiser conhecer mais do Bluetooth também. É um CTF que eu achei na gringa, então todo mundo que tiver um ESP pode usar isso para estudar também esse assunto, se interessar, claro, você pode fazer um flash lá no ESP32, é bem tranquilo. Você consegue interagir com o CTF de 20 partes, é um walkthrough, na verdade, para entender como funciona o Bluetooth. Aqui estão as referências, né? Do meio, obviamente, é o CTF que eu comentei agora. E o de baixo, primeiro, são mais referências teóricas, como esses dispositivos Bluetooth podem... como que você faz para interagir e hackear esses dispositivos Bluetooth. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou estar ali. E na questão do CTF também eu vou estar lá. Então, obrigado aí, Siqueira, o pessoal do Mon Hackerspace aí pela oportunidade, pelo espaço. Valeu.